dia do funeral do meu filho começou com um vento frio que parecia soprar de dentro de mim. Havia algo naquelas rajadas que não soava como apenas clima. Era uma espécie de aviso, como se o mundo inteiro tivesse decidido cochichar um segredo que eu ainda não estava pronto para ouvir. Fiquei parado diante do caixão fechado, as mãos cruzadas nas costas, tentando lembrar da última vez em que ele me chamou de pai, com o mesmo respeito que usava quando era menino. Tudo já parecia distante, borrado, como se a vida que tivemos tivesse sido um sonho longo do qual eu estava apenas acordando agora. Ao meu lado, minha nora chorava sem lágrimas, um choro seco, calculado, quase estudado. Eu observava o modo como ela apertava o lenço contra o rosto, sem umedecê-lo, e sentia que havia algo errado naquele luto tão limpo. As pessoas ao redor repetiam frases vazias. Ele era tão bom, partiu cedo demais, e eu só conseguia pensar em como, poucas semanas antes, ele me dissera que as coisas estavam complicadas em casa e que nem tudo era o que parecia. Depois do enterro, o cemitério foi se esvaziando até restar apenas eu, ela e o funcionário recolhendo coroas de flores já murchas nas bordas. A nora segurava uma pequena caixa de madeira escura, algo do tamanho de um sapato, bem polida, com uma fita preta ao redor. Perguntei o que era aquilo, e ela apenas respondeu: um símbolo dele. É melhor deixar com o rio. Ele gostava de pescar, lembra? Falou como se fosse um gesto de amor, mas o modo como apertava a caixa me fez duvidar. Não consegui dizer nada. Apenas segui seus passos até a margem do rio que passava logo atrás do cemitério, uma corrente lenta, densa, barrenta, que refletia o céu nublado como um espelho sujo. Ela se ajoelhou na beira, murmurou algo que não escutei, e com um movimento seco arremessou a caixa na água. Por um instante fiquei ali parado, observando-a boiar, girar, afundar parcialmente e depois desaparecer na curva do rio. Eu quis acreditar que era uma homenagem simbólica, mas então ouvi, quase imperceptível, um som fraco, abafado, vindo da direção onde a caixa havia sumido. Era como um toque, um estalo ou talvez um gemido curto, impossível de distinguir. O som atravessou o vento e me gelou o sangue. A nora, porém, já se levantava, ajeitando o casaco, sem sequer olhar para trás. Vamos, está ficando frio, disse ela. Mas eu não consegui me mover. Fiquei imóvel, fitando o ponto onde a água ainda se agitava, como se algo estivesse tentando subir à superfície. Por favor, esteja vazia. Sussurrei sem perceber que falava em voz alta. Ela começou a andar de volta para o carro, e eu, tomado por um instinto que não entendo até hoje, corri para a margem. O barro cedeu sob meus sapatos, a calça se encharcou até o joelho e por um segundo pensei que fosse cair. Mas a caixa reapareceu, meio presa num galho que saía da água, girando devagar como se me esperasse. Estendi o braço, a agarrei e senti seu peso, leve demais para conter algo grande, mas pesada o suficiente para me fazer estremecer. Chamei por ela, dizendo que havia algo errado, mas a nora já estava longe, subindo a trilha de volta sem responder. A caixa tremia ligeiramente em minhas mãos, talvez por causa do frio, talvez por algo dentro dela. Levei-a até a grama e me ajoelhei. A tampa estava inchada pela umidade, o fecho coberto por lama. Usei o canivete que sempre carregava no bolso, um presente do meu filho quando completou 18 anos, para forçar a madeira. A lâmina entrou com dificuldade e um cheiro agridoce escapou quando o ar saiu de dentro. Abri devagar, o coração acelerado, esperando qualquer coisa, cinzas, papéis, lembranças. Mas o que vi não era nada disso. Lá dentro havia um pano branco dobrado com cuidado, manchado de algo escuro, e sobre ele um envelope amarelado com meu nome escrito à mão. Reconheci a caligrafia no mesmo instante. Era a do meu filho. Por um momento, o som do rio desapareceu, e tudo ficou em silêncio absoluto.
Eu só conseguia olhar para aquela letra trêmula, para aquele nome que ele nunca mais pronunciaria. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma certeza que começava a se formar dentro de mim. Algo estava muito errado com a morte dele. Senti o peso da umidade no papel, o cheiro da madeira misturado com o perfume antigo que ele usava. Respirei fundo. Fechei a caixa e a segurei contra o peito. As lágrimas vieram, lentas, pesadas, quentes, queimando o rosto que o vento já havia gelado. Naquele instante, entendi que o funeral não era o fim. Era o começo de alguma coisa. O modo como ela evitou olhar para mim, a pressa com que jogou a caixa, o som vindo de dentro, a carta com o meu nome. Tudo se encaixava de um jeito estranho, como se meu filho tivesse deixado um rastro que só eu poderia seguir. Quando finalmente levantei, a Nora já tinha ido embora. O carro dela não estava mais no estacionamento e o rio voltava ao seu curso calmo, como se nada tivesse acontecido. Caminhei de volta com a caixa nos braços, sentindo o peso daquilo que não entendo, mas que já me pertencia. Eu não sabia ainda o que havia dentro daquela carta, nem por que ele teria me deixado um último recado escondido da própria esposa. Só sabia que precisava descobrir. E no fundo, uma parte de mim, a mesma que um dia ensinou meu filho a nadar naquele mesmo rio, dizia que o que eu estava prestes a abrir não era apenas uma carta, era a continuação de sua voz. Enquanto o vento aumentava e o céu desabava em chuva, abri a tampa novamente, retirei o envelope e o guardei no bolso do paletó. A caixa vazia ficou sobre o banco do carro, e eu olhei para ela por um longo tempo antes de ligar o motor. Naquele momento, percebi que aquele som que ouvi no rio não era apenas uma coincidência, era um chamado. E a resposta ainda estava por vir, dentro daquele papel, nas palavras que meu filho escreveu antes de morrer. Foi assim que o luto se transformou em uma missão. E naquela noite, pela primeira vez desde o enterro, eu não rezei para descansar. Rezei para entender. Deixei a caixa sobre a mesa da cozinha naquela noite, sem coragem de tocar novamente nela. O som da chuva no telhado parecia o mesmo que ouvi no rio, um murmúrio constante, como se a água insistisse em me chamar de volta. A casa estava mergulhada num silêncio pesado, desses que só existe quando alguém partiu de verdade. O relógio da parede marcava quase meia-noite, mas o tempo já não me obedecia. Cada minuto parecia durar horas e cada pensamento voltava sempre para o mesmo ponto. O envelope com meu nome escrito à mão. Eu o tirei do bolso com cuidado, tentando não rasgar o papel úmido. A letra dele, mesmo trêmula, mantinha o mesmo traço firme que usava para assinar os cartões de aniversário que me dava, sempre com palavras simples e diretas. Pai, começava a carta. 2 letras e já senti o chão se afastando dos meus pés. Li devagar, tentando absorver cada frase, cada intervalo entre as palavras. Ele dizia que estava com medo, que havia feito algo que precisava ser feito, e que se algo acontecesse com ele, eu deveria abrir um cofre em meu nome, localizado num depósito que ficava numa cidade vizinha. Dizia que não podia confiar em ninguém, nem mesmo nela. A última linha me cortou como uma lâmina. Se esta carta chegou às suas mãos, é porque eu já sabia o que vinha, e você precisa saber também. Dobrei o papel com cuidado e o encostei no peito. Não chorei. Não havia mais espaço para lágrimas. O luto tinha se transformado em um tipo de lucidez amarga, um estado em que a dor já não consome, apenas orienta. Olhei novamente para dentro da caixa. Sob o pano branco havia pequenos objetos, um anel riscado, um pendrive prateado e um chaveiro com as iniciais DC, as mesmas do nome dele. Toquei o pendrive como quem toca uma lembrança viva sem saber o que havia lá dentro. Por instinto, desliguei as luzes e fui até o escritório, liguei o velho computador que ele costumava usar quando vinha me visitar e conectei o dispositivo. Uma única pasta se abriu
com o nome Para Meu Pai. O coração acelerou. Cliquei e dentro dela havia dezenas de arquivos de áudio datados dos últimos meses antes da morte. Comecei a ouvir o primeiro e a voz do meu filho preencheu o cômodo como se ele ainda estivesse ali, sentado na cadeira ao lado. Pai, se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui sair dessa bagunça. Ele respirava fundo entre as frases, como quem grava às pressas, com medo. Eu me casei achando que estava construindo algo sólido, mas tudo virou um jogo. Ela controla tudo, até o que eu digo. Estou deixando provas de tudo aqui, porque se algo acontecer, você vai entender. Pausei a gravação e senti o corpo inteiro estremecer. Era como ouvir um fantasma pedindo socorro atrasado demais. Continuei, mesmo sem saber se tinha forças para isso. Nos áudios seguintes, ele falava de transferências bancárias, de pressões para vender a casa, de chantagens disfarçadas de pedidos de ajuda. Cada gravação era uma ferida nova. Levantei da cadeira e caminhei até a janela. Lá fora, o vento balançava as árvores e fazia o portão bater de leve, repetidamente, como se alguém insistisse em entrar. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Que minha nora jogou uma caixa no rio e dentro dela encontrei uma carta e áudios que sugerem que meu filho não morreu por acaso. Eles me olhariam como um velho confuso tomado pelo luto. Eu precisava de provas mais sólidas e meu filho sabia disso. Era por isso que havia deixado o endereço do cofre. Peguei um pedaço de papel e anotei o nome do depósito, o código e a senha que ele havia escrito na carta. Guardei tudo na carteira e olhei novamente para o pendrive. Ainda havia uma última gravação, sem data. Cliquei nela e ouvi algo que não vou esquecer até o fim dos meus dias. Se eu não voltar, pai, não acredite em nada do que ela disser. E por favor, não deixe que ela jogue minha memória no rio. Parei. As palavras ecoaram dentro de mim com um peso insuportável. Era como se ele tivesse previsto cada gesto dela, inclusive o da caixa lançada na água. Fechei o computador e permaneci ali, sentado, por longos minutos. O ar parecia mais denso e cada objeto da sala carregava o cheiro do passado. O quadro dele de formatura, o casaco esquecido no cabide, o livro que ele nunca terminou de ler. Tudo agora se transformava em pistas, como se cada lembrança escondesse uma verdade que eu ainda precisava decifrar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado até o amanhecer, observando a caixa sobre a mesa e pensando em quantas vezes a ignorei quando ele tentava me contar algo que parecia sem importância. Talvez já estivesse me avisando e eu, cego pela fé de pai, não quis ouvir. Quando o sol começou a nascer, o rio voltava à minha cabeça. O som, o eco, a caixa girando, o jeito como ela olhou para mim antes de ir embora. Fria, sem remorso, como quem se livra de um fardo. Agora tudo fazia sentido. Ele quis garantir que aquela caixa chegasse até mim, mesmo que ela tentasse se livrar dela. E conseguiu. Cada detalhe, cada escolha, parecia parte de um plano de desespero silencioso. Preparei um café forte e sentei novamente diante da carta. Repeti as palavras dele em voz alta, como uma promessa. Você precisa saber também. Era o que eu faria. Eu descobriria o que aconteceu, ainda que para isso precisasse virar o próprio inferno de cabeça para baixo. Guardei a carta e o pendrive num envelope novo, fechei a caixa e escrevi na tampa com uma caneta preta: prova, não mexer. Coloquei-a no armário de ferro da garagem, junto das ferramentas que usei a vida inteira e que agora pareciam inúteis diante do que eu teria de enfrentar. Antes de sair de casa, olhei para o espelho do corredor e vi um homem que já não se parecia comigo. O luto havia envelhecido meu rosto em questão de horas, mas o olhar estava diferente. Havia algo nele que eu não via há anos. Firmeza. A mesma que tive quando enterrei meu pai, quando jurei nunca deixar a injustiça tomar o nome da nossa família.
E agora, ela havia voltado. Fechei a porta e caminhei até o carro. O endereço do depósito estava na minha mão, suado, quase apagando. Liguei o motor e segui estrada acima, com o sol ainda tímido entre as nuvens. Enquanto dirigia, pensei no som do rio e na frase que meu filho gravou: "Não acredite em nada do que ela disser." Naquele momento, percebi que minha busca não era mais por consolo, era por verdade. E que a partir dali, o luto deixava de ser um fardo e se tornava uma investigação. E foi assim, com a caixa no armário e a carta no bolso, que dei o primeiro passo fora do túmulo do meu próprio silêncio. O depósito ficava numa estrada antiga, cercada por eucaliptos altos que pareciam observar cada carro que passava. A placa enferrujada indicava: Storage Vale Azul, aluguel de boxes 24 horas. O lugar era discreto, isolado, desses que só se encontra por indicação ou necessidade urgente. Quando estacionei, percebi que não havia ninguém à vista, apenas um segurança sonolento dentro de uma guarita de vidro. Mostrei o papel com o número do box e o código de acesso. Ele digitou algo no computador e me entregou a chave, sem dizer uma palavra, apenas lançando um olhar breve, curioso, como se já tivesse visto histórias demais passarem por ali. A porta do box era de metal pesado, e quando a abri, o ar de dentro veio quente, abafado, misturado com cheiro de papel e óleo velho. O local parecia intocado há meses. A primeira coisa que vi foi uma pasta preta sobre uma pequena mesa. Ao lado, uma caixa de papelão parcialmente aberta e uma mala antiga, a mesma que meu filho usava quando viajava a trabalho. O coração começou a acelerar, mas algo dentro de mim dizia para ir devagar, observar tudo com calma. O tempo, ali dentro, parecia outro. Cada passo ecoava, cada movimento do metal fazia o som se alongar. Abri a pasta. Dentro havia contratos, comprovantes de depósito, cópias de mensagens impressas e fotografias. Fotografei tudo com o meu celular antes de tocar em qualquer coisa. Nas fotos, ele aparecia em lugares que eu não reconhecia. Escritórios, hotéis, estacionamentos. Em algumas estava sozinho. Em outras, havia um homem de terno e uma mulher de cabelos escuros, com o rosto parcialmente coberto. Reconheci o relógio no pulso dela. Era o mesmo que minha nora usava. Peguei uma das folhas soltas e vi o nome de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. Vanguard Consulting Ltda. E logo abaixo o nome do meu filho como um dos sócios fundadores. Havia também um recibo de transferência bancária de valor alto, emitido por um banco estrangeiro, destinado à conta dessa empresa. O detalhe que me gelou foi a data. 3 dias antes do acidente que o matou. Senti o corpo inteiro tensionar. A caneta que ele usava ainda estava presa à pasta, com a tampa mordida. Parecia que ele havia deixado tudo preparado, como se soubesse que não teria tempo de explicar em pessoa. Abri a mala antiga. Dentro dela, havia roupas dobradas e um envelope marrom com um selo de escritório de advocacia. Rasguei a aba e tirei o conteúdo. Era uma cópia de um contrato de seguro de vida e uma carta anexada, desta vez escrita por outro punho, mas assinada por ele. Nela, meu filho solicitava uma alteração do beneficiário do seguro, transferindo o valor total para o meu nome. O advogado confirmava que o pedido havia sido processado e que o documento final seria emitido na semana seguinte. Ele nunca chegou a vê-lo concluído. Quando terminei de ler, senti o chão sumir. Meu filho havia tentado me proteger até o último instante, escondendo a decisão da própria esposa. A ficha começou a cair. Ele devia ter descoberto algo sobre ela. Algo grave. A empresa, o dinheiro vindo do exterior, o seguro alterado. Tudo apontava para um conflito silencioso entre eles. Fechei os olhos e voltei à última vez em que nos falamos. Ele parecia cansado, mas tentava disfarçar. Falou sobre planos de viagem, mencionou que precisava colocar as contas em ordem e terminou dizendo: "Depois te explico, pai, agora não dá." Eu, ingênuo, achei que era sobre o trabalho, sobre pressões comuns.
Agora percebia o subtexto escondido nas pausas. Ele tentava pedir ajuda sem deixar rastros. Continuei examinando a mala e encontrei um pendrive idêntico ao primeiro, só que vermelho. Pluguei-o no notebook antigo que também estava ali e vi mais áudios. Dessa vez, as gravações tinham um tom mais desesperado. Pai, ela descobriu sobre o seguro, disse que vai resolver do jeito dela. Se algo acontecer comigo, vá até o box, pegue tudo e não fale com ninguém, nem com ela. A voz dele estava embargada, mas havia uma calma no fundo. Aquela calma de quem já aceitou que não há volta. Fechei o notebook com as mãos trêmulas. Era tarde demais para salvá-lo, mas não para descobrir a verdade. Sentei-me na cadeira de ferro, a mesma que ele provavelmente usou, e comecei a montar mentalmente as peças. Ele descobre algo, tenta se proteger, altera o seguro. Ela percebe. Ele morre 3 dias depois em um acidente de carro. E no funeral ela joga no rio a caixa que continha a carta, os pendrives e as provas. Só não contava que eu ainda teria forças para correr até a margem. O barulho de um carro no estacionamento me fez levantar. Olhei pela fresta da porta, mas não vi ninguém. A sensação de estar sendo observado me acompanhou enquanto organizava tudo de volta. Coloquei os documentos na pasta e a levei comigo, trancando o box. Quando entreguei a chave ao segurança, ele me olhou de novo, como se quisesse perguntar algo, mas permaneceu em silêncio. Apenas acenou com a cabeça, e eu saí sem olhar para trás. Dirigi de volta para casa, com a mente fervendo. A estrada parecia mais longa, e o entardecer tingia o céu de uma cor ferrugem, como sangue diluído. Cada lembrança do meu filho agora ganhava uma nova camada. A risada nervosa, o silêncio à mesa, os olhares desviados quando ela falava. E de repente, tudo fazia sentido. Ela sabia que, enquanto ele vivesse, não teria o controle total sobre nada. Por isso, precisava que ele deixasse de existir. Ao chegar em casa, fechei todas as cortinas e espalhei os documentos sobre a mesa. Era um mapa completo do inferno em que ele havia vivido. Extratos, mensagens, ameaças veladas. Se você fizer isso, vai se arrepender. Não me force a tomar medidas drásticas. Todas assinadas com um nome falso, mas a origem era a mesma. Ela. Imprimi as capturas e montei um dossiê. Pela primeira vez em meses, senti que meu filho não estava mais sozinho. O telefone tocou. O número era desconhecido. Hesitei antes de atender. A voz do outro lado era feminina, suave, mas carregada de algo que soava como ironia. "O senhor é o pai do Daniel?" perguntou. Respondi que sim. "Então já deve saber o que está fazendo. Há coisas que é melhor não remexer." Antes que eu pudesse responder, a linha caiu. Fiquei olhando para o telefone, sentindo o eco daquelas palavras dentro da cabeça. Ela sabia. Sabia que eu tinha encontrado o cofre. Sabia que eu estava ouvindo as gravações. O jogo tinha começado. Fechei as pastas e escondi tudo dentro do forno antigo da casa, o único lugar em que ninguém pensaria em procurar. Sentei no escuro e deixei o silêncio se estender, ouvindo o som distante da chuva voltando. O mesmo som que ouvi no rio. E percebi que meu filho nunca tinha parado de falar comigo. Ele só havia mudado de voz. Naquela noite escrevi uma frase no meu caderno. Ele não se calou, só mudou de idioma. E com essa certeza, decidi que o próximo passo seria encontrar o advogado que assinou o contrato de seguro. Porque se havia alguém que sabia mais do que eu, era ele. E se a verdade estava enterrada com meu filho, eu estava pronto para desenterrar com as próprias mãos. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Dormir já não era uma opção. O corpo parecia existir apenas para sustentar a mente que não parava de girar. Fiz café, mas o sabor era o mesmo do chão que piso. Amargo, áspero, inútil. O relógio marcava 5:12 quando decidi ligar para o número do escritório de advocacia que aparecia nos documentos do box.
A secretária atendeu sonolenta, e quando pedi para falar com o Dr. Ricardo Nogueira, a voz dela se iluminou como se reconhecesse o sobrenome. Ah, o senhor é o pai do Daniel, não é? Houve uma pausa curta, seguida de um tom que misturava curiosidade e constrangimento. Lamento muito sua perda, senhor. O Dr. Ricardo comentou que o senhor poderia procurá-lo um dia. Aquela frase me gelou. Ele sabia. Marcamos um encontro para o fim da tarde. Passei o dia inteiro andando de um lado para o outro pela casa, entre papéis, lembranças e o peso de um silêncio que parecia aumentar a cada respiração. Às 4 saí. O escritório ficava no centro, num prédio antigo de fachada cinza. O advogado era um homem de cerca de 50 anos, magro, de terno escuro e olhar cansado. Estendeu-me a mão com firmeza e disse apenas: ele confiava no senhor. Sentei-me, e antes que eu pudesse começar, ele abriu uma gaveta e tirou uma pequena chave dourada presa a um cartão com o nome do meu filho. Ele me pediu para guardar isso até que o senhor viesse. Disse que um dia eu entenderia. A chave era pequena, elegante, e na base estava gravado o número 118. Eu sabia imediatamente o que era. Um cofre de banco. E o mais estranho é que o cartão trazia o nome da mesma agência onde eu mantinha minha aposentadoria. Ele havia aberto o cofre em meu nome, usando a minha documentação. Isso explicava a facilidade que mencionou na carta. Posso perguntar o que havia nos outros documentos? Indaguei. O advogado me olhou fixamente, hesitou, e então respondeu com calma. Havia instruções para o caso de o senhor desaparecer também. Senti a pele arrepiar. Desaparecer? Repeti. Sim. Seu filho acreditava que alguém poderia tentar silenciá-lo e... Bem, o senhor entenderá quando vir o conteúdo do cofre. Mas se me permite um conselho, vá sozinho. Saí do prédio com o coração pesando mais do que qualquer pasta que já carreguei. A cada passo pela calçada, eu lembrava da voz dela no telefone. Há coisas que é melhor não remexer, pois eu já estava até o pescoço na lama. Fui direto para o banco. A gerente, ao ver meu documento e o número da chave, estranhou. Mas este cofre foi registrado há pouco mais de 4 meses, senhor. O senhor não se lembra de tê-lo aberto? Eu apenas balancei a cabeça e disse: lembro. Só não lembrava onde guardei a chave. Ela me conduziu até a sala dos cofres, um corredor estreito e frio, com portas metálicas alinhadas como túmulos numerados. A luz piscava e o som do ar-condicionado parecia o de um sussurro constante. Quando abri o cofre, esperei ver dinheiro, talvez joias, algo que justificasse tanto mistério. Mas não. Dentro havia um caderno de capa preta, uma pilha de extratos bancários, uma pasta vermelha e uma pequena caixa de veludo. Peguei tudo e sentei à mesa. O caderno trazia anotações detalhadas, dias, horas, nomes e locais. Era o diário dos últimos meses de vida do meu filho. Cada linha descrevia algo novo. Ela saiu às 23 e não voltou. Disse que estava com a mãe, mas encontrei o carro estacionado no centro. Descobri mensagens no celular dela com um homem chamado Gustavo. Transferências em valores altos para a conta dele. Ela sabe que mudei o seguro. Disse que eu assinei minha sentença. A letra era firme, mas em algumas páginas parecia trêmula, como se tivesse escrito às pressas, com medo. Abri a pasta vermelha. Dentro, cópias de e-mails impressos, trocas entre ela e o tal Gustavo. Planejam uma viagem, mencionam um dinheiro garantido e um problema que precisa ser resolvido. A data da última mensagem era a véspera da morte dele. Respirei fundo e fechei os olhos. O que parecia uma tragédia estava se transformando em crime premeditado, milimetricamente calculado. Por último, abri a caixa de veludo. Dentro havia um anel de noivado e um bilhete dobrado em 4. Reconheci a letra dele de novo. Pai, se ela estiver aí quando o senhor encontrar isso, não diga nada. Ela vai fingir que não sabe de nada. Espere. Ela voltará a procurar o senhor. E quando isso acontecer,
tenha tudo pronto. Confie apenas em quem esteve no meu enterro e chorou sem precisar ser visto. Li 3 vezes, tentando decifrar o aviso. O único rosto que me veio à mente foi o do amigo de infância dele, Marcos, que ficou no fundo do cemitério, de cabeça baixa, sem dizer uma palavra. Saí do banco atordoado, as mãos suadas e o peito apertado. Guardei os papéis dentro do casaco e olhei ao redor. Uma mulher de óculos escuros, sentada num carro preto, parecia me observar do outro lado da rua. Quando percebi, ela ligou o motor e saiu. A paranoia começou a se infiltrar como um gás invisível. Eu sabia que ela me vigiava. Não havia dúvida. Ela estava controlando cada passo, esperando para ver até onde eu iria. De volta em casa, espalhei todo o material sobre a mesa e comecei a montar uma linha do tempo. Os extratos mostravam retiradas em dinheiro de grandes quantias, todas feitas por ela usando uma procuração falsa. O diário mencionava ameaças e chantagens. E o pendrive, ao ser conectado novamente, revelou uma nova gravação. Talvez a última. Pai, se algo acontecer, lembre-se de como o Senhor sempre dizia que a verdade não se enterra, só se adormece. Eu não quero que ela durma por muito tempo. Fiquei em silêncio por longos minutos, ouvindo o som do vento entrando pela janela. Aquilo não era mais apenas uma suspeita. Era uma denúncia póstuma. E agora eu tinha a chave, literal e simbolicamente. Foi nessa noite que decidi o que fazer. Liguei para Marcos, o amigo dele, que atendeu com a voz trêmula. Pedi para nos encontrarmos na manhã seguinte, em um café discreto perto da antiga oficina onde meu filho costumava levar o carro. Ele concordou sem hesitar e, antes de desligar, disse apenas: "Eu sabia que o senhor ia descobrir. Daniel confiava no senhor mais do que em qualquer um." Fechei a pasta, apaguei as luzes e sentei no escuro. Lá fora, o rio seguia seu curso invisível, e eu conseguia quase ouvir o mesmo som que me acordou no dia do funeral. Mas agora, eu sabia, não era o som de algo vivo pedindo socorro. Era o som da verdade batendo à porta, exigindo ser libertada. E quando o relógio marcou 00:30, escrevi no diário do meu filho, logo abaixo da última frase dele: "A verdade acordou, filho, e eu também." Marcos chegou antes de mim ao café. Reconheci-o pela postura encolhida, o boné velho puxado para baixo e o olhar que evitava encontrar o meu. Quando entrei, ele levantou apenas a cabeça, e aquele breve instante de silêncio entre nós valeu mais do que qualquer saudação. Era o olhar de quem sabe que as palavras serão apenas um peso a mais num barco que já está afundando. Sentei em frente a ele, pedi 2 cafés pretos e coloquei a pasta sobre a mesa. O som do fecho metálico pareceu mais alto do que deveria, fazendo algumas pessoas olharem na nossa direção. Marcos baixou a voz e disse: "Eu sabia que o senhor viria. Ele me falou que se algo acontecesse, o senhor iria procurar o cofre." Aquilo confirmou tudo. Daniel não havia deixado nada ao acaso. Contei-lhe sobre as gravações, as transferências, a mulher que me ligou e a caixa no rio. Marcos ouviu tudo sem interromper. Só quando mencionei o nome do homem das mensagens, Gustavo, ele engoliu seco e olhou para os lados. "Esse nome não é estranho", murmurou. Trabalhava com eles, um tipo esperto, sempre ao redor dela. Daniel dizia que não confiava, mas ela insistia que ele era só um amigo de infância. Marcos esfregou as mãos nervosamente e depois de um tempo acrescentou: "Naquela noite, antes do acidente, ele passou aqui. Deixou comigo um envelope lacrado. Disse para entregar ao senhor, mas só se algo acontecesse. Eu guardei, mas fiquei com medo de abrir." Ele tirou o envelope do bolso interno do casaco, amarrotado pelo tempo, e o colocou sobre a mesa. Era o mesmo tipo de papel que ele usava em casa, e a letra no verso inconfundível: "Para meu pai, quando o silêncio for demais." O envelope pesava mais do que devia.
Abri com cuidado. Dentro, havia cópias impressas de conversas de celular e e-mails trocados entre ela e o tal Gustavo. Eram mensagens frias, calculadas, com uma linguagem que misturava desejo e conspiração. Ele finalmente assinou. Logo tudo será nosso. Ele anda desconfiado. Preciso agir antes que estrague tudo. Amanhã à noite, quando voltar da reunião, vai ser o momento. A última mensagem trazia uma frase que me fez gelar. Depois, enterraremos a culpa com o carro. Meu estômago se revirou. Enterrar a culpa com o carro. O acidente de Daniel aconteceu em uma estrada de serra, onde o veículo saiu da pista e caiu no barranco, pegando fogo antes da chegada do resgate. Eu estive lá. Vi os destroços, a polícia me dizendo que foi perda de controle, talvez sono ao volante. Mas e se não foi sono? E se o carro já estava preparado para nunca mais parar? Marcos baixou os olhos. Ele me contou que o freio estava estranho. Disse que levaria o carro para revisar no sábado. O acidente foi na sexta à noite. Tudo coincidindo demais para ser coincidência. Guardei as cópias no bolso do paletó e pedi a conta. "O senhor vai à polícia?" Ele perguntou. "Não ainda", respondi. "Primeiro, quero ver até onde ela vai fingir." Saí do café com o vento cortando o rosto e por um momento senti que Daniel caminhava ao meu lado. Era como se cada passo ecoasse o dele, como se o tempo estivesse voltando para consertar o que foi quebrado. Quando cheguei em casa, encontrei o portão entreaberto. O coração disparou. Entrei devagar. O silêncio era denso, pesado. Nada parecia fora do lugar, mas havia uma diferença sutil. O armário onde eu guardava a caixa estava aberto. Ela tinha estado ali. A caixa estava intocada, mas as marcas no chão denunciavam a pressa de quem procurou algo. Ela sabia que eu tinha descoberto mais do que devia. Fui até a cozinha e sobre a mesa havia um bilhete dobrado. "Precisamos conversar, sozinhos", assinado apenas com a inicial do nome dela. Sentei e fiquei olhando o papel por longos minutos. O medo, curiosamente, havia sumido. Restava apenas uma estranha serenidade. Peguei o telefone e liguei para um antigo conhecido da Polícia Civil, o delegado Moura, com quem servi durante meus anos de trabalho. Expliquei apenas o essencial, que havia descoberto provas, que havia suspeita de homicídio e que a mulher do meu filho estava tentando encobrir tudo. Moura ouviu com atenção e disse: "Se tudo isso for verdade, ela vai tentar sair do país. Mas não se precipite. Deixe que a corda se aperte sozinha." Prometi que manteria silêncio. Naquela noite, revi as mensagens uma por uma, estudando cada frase, cada vírgula. A linguagem era de quem acreditava estar acima de qualquer consequência. Havia planos de transferência para contas em nome de terceiros, viagens e menções a um documento que precisava sumir. Provavelmente o contrato do seguro que Daniel havia alterado. As cópias eram nítidas, as datas coincidentes com os dias em que ela me dizia que ele andava estranho ou saía demais de casa. Quanto mais eu lia, mais compreendia a dimensão da frieza dela. Não fora apenas traição, fora paciência criminosa. No meio dos papéis encontrei algo que não havia notado antes. Uma fotografia amassada, tirada de dentro de um carro. Mostrava Daniel ao volante e, no reflexo do espelho lateral, o rosto dela. Mas o detalhe que me fez estremecer foi o homem sentado no banco de trás, Gustavo. A data da foto era o mesmo dia do acidente. Foi quando o telefone tocou novamente. Era ela. Atendi sem pensar. "O senhor está bem?" perguntou com voz doce demais para ser sincera. "Por que pergunta?" retruquei. Houve uma pausa. "Porque achei estranho o portão estar aberto quando passei aí hoje cedo. Quis me certificar de que o senhor não foi roubado. Senti o veneno por trás da cortesia. Ela estava me sondando, queria saber o quanto eu sabia. Está tudo em ordem." Menti. "Mas também quero conversar. Amanhã, no Rio."
O silêncio do outro lado foi denso. No rio? Ela repetiu, com uma hesitação que denunciava o medo. Sim, no mesmo lugar em que jogou a caixa, às 6. Desliguei antes que ela respondesse. Fiquei parado no meio da sala, ouvindo o som do vento batendo nas janelas. Era arriscado, mas eu precisava vê-la, olhar nos olhos dela e descobrir se ainda havia alguma centelha de humanidade ou apenas a máscara que aprendeu a usar. Passei a noite preparando tudo. Separei cópias das provas, deixei uma pasta lacrada com o delegado Moura e guardei um pendrive com os áudios no bolso interno do casaco. Quando amanheceu, o céu estava pálido, sem cor, o mesmo tom que tinha no dia do funeral. Fui até o espelho e vi um homem cansado, mas inteiro. Peguei a caixa de madeira, aquela que ela tentou afogar, e a levei comigo. Agora ela estava vazia, mas o que carregava era muito mais pesado que qualquer segredo. O encontro no rio seria o ponto em que o passado e o presente se tocariam. E se o que Daniel escreveu era verdade, ela não poderia negar nada quando visse o que eu trazia. Porque no fundo todos os culpados têm o mesmo medo, o de ouvir o som da verdade voltando da água. E eu pretendia fazê-la ouvir. O rio estava como o deixei no dia do funeral, parado, espesso, carregando um silêncio que parecia mais pesado do que a própria água. O sol ainda não tinha aparecido e a neblina se arrastava rente ao chão, escondendo as margens como se o mundo tivesse esquecido de nascer naquela manhã. Eu cheguei primeiro. Estacionei o carro na estrada de terra e segui a pé, com a caixa nas mãos, sentindo o frio subir pelas pernas e o coração bater num compasso lento, ensaiado, como o som de um relógio antigo prestes a parar. Esperei uns minutos que pareceram horas. Então, ouvi o barulho de pneu sobre o cascalho. Era ela. Reconheci o motor do carro, o mesmo SUV branco que usava desde antes da morte do meu filho, o carro que, ironicamente, ele havia comprado para ela. Ela desceu devagar, vestindo um casaco claro e óculos escuros, mesmo sem sol. A elegância calculada de sempre. Mas havia algo diferente naquele rosto. A serenidade falsa tinha rachaduras. Caminhou até mim, parou a alguns passos de distância e cruzou os braços. O senhor escolheu um lugar estranho para conversar, disse ela tentando sorrir. Não escolhi, respondi. Foi aqui que tudo começou. Ela desviou o olhar para o rio como se não quisesse encarar o próprio reflexo. Então, o que o senhor quer de mim? Perguntou. Por um instante fiquei em silêncio. Tirei do bolso um envelope plastificado e o coloquei sobre a caixa. Reconhece isso? Ela olhou rapidamente, depois recuou meio passo. De onde tirou isso? Perguntou a voz levemente trêmula. Do cofre que você fingiu não saber que existia. Ela tentou rir, mas o som saiu quebrado, sem convicção. Daniel tinha segredos, senhor Antônio. Eu também. Mas isso não significa que você o matou. Interrompi. Ela ficou imóvel. Eu não matei ninguém, mas ajudou a empurrar, respondi. O vento soprou forte, levantando folhas secas. Durante um momento, o mundo pareceu congelar. Ela respirou fundo e tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de insônia. O senhor não entende. Ele estava me destruindo. Ele tirou tudo de mim. Tudo o quê? Perguntei. O controle, ela disse. Ele começou a esconder dinheiro, a fazer perguntas, a gravar conversas. Sorri amargo. Fez bem. Alguém precisava guardar a verdade que você jogou nesse rio. Ela deu um passo à frente, a voz agora em tom de ameaça contida. Se o senhor continuar mexendo nisso, vai se arrepender. Eu posso ser mais perigosa do que parece. Eu não recuei. Apenas estendi o braço e entreguei o envelope com as cópias das mensagens, as gravações e os extratos. Já entreguei tudo ao delegado Moura. Ele me pediu para lhe dar este aviso pessoalmente. Disse que não demoraria para vir buscá-la. A cor sumiu do rosto dela. Mentira, murmurou. Você não faria isso. Não por mim, respondi. Por ele. Ela ficou parada, sem palavras,
E por um segundo pensei ver culpa nos olhos dela. Mas culpa é uma emoção que exige consciência, e o que vi ali era outra coisa. Pavor de perder o poder. Você acha que isso vai trazê-lo de volta? Perguntou num tom quase de escárnio. Não, respondi. Mas vai garantir que o nome dele não apodreça junto com o seu. Ela virou de costas, caminhando em direção ao carro. Ainda dá tempo de se arrepender, velho. Disse sem olhar para trás. O senhor não sabe o que está fazendo. Aquelas palavras ecoaram, e por um momento, confesso, duvidei. Porque quando se vive tempo suficiente, entende-se que a verdade nunca vem sem um preço. Mas a dúvida se dissipou quando vi as luzes vermelhas refletidas na água. Uma viatura se aproximando pela estrada. Ela percebeu também. Tentou correr até o carro, mas 2 policiais já desciam com as lanternas. O delegado Moura veio logo atrás, de sobretudo, o rosto sério e cansado. Senhor Antônio, está tudo bem? Perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, sem tirar os olhos dela sendo algemada. Enquanto os policiais a conduziam, ela me lançou um último olhar. Um olhar que misturava ódio e incredulidade. Como se eu fosse o traidor, não a vítima. Isso não acaba aqui, gritou. Nada acaba quando se mexe com quem tem dinheiro. Moura apenas fez um gesto para que a colocassem no carro. Quando a porta bateu, o som ecoou pelo vale como um tiro abafado. O delegado se aproximou de mim, olhou para a caixa e perguntou: é aquela que ela jogou? Assenti. Quer que leve como prova? Pensei por um momento e depois balancei a cabeça. Não, essa fica comigo. Ele me olhou por alguns segundos, depois assentiu. Entendo. Mas, senhor Antônio, o senhor precisa saber que há mais gente envolvida. O Gustavo fugiu há 3 dias. Estamos tentando localizá-lo. E parece que há movimentações de contas no exterior. Eu fechei os olhos. Então ainda não acabou. Não, ainda não, respondeu ele. Mas o senhor já fez o suficiente. Agora deixe o resto conosco. Quando todos foram embora, fiquei sozinho na margem. O sol começava a romper a neblina, transformando o rio em um espelho dourado. A caixa estava ao meu lado, e por um instante senti vontade de lançá-la de volta à água. Mas não o fiz. Aquele objeto era mais do que madeira e lembranças. Era o símbolo de um filho que gritou do fundo do esquecimento e foi ouvido. Voltei para casa em silêncio. No caminho, lembrei das palavras que meu filho gravou. Não deixe que ela jogue minha memória no rio. Senti uma paz estranha, como se de alguma forma ele tivesse sido libertado. Mas dentro dessa paz havia também uma inquietação. A sensação de que ainda faltava algo. O Gustavo, a outra ponta da corrente. Chegando em casa, encontrei um envelope enfiado por baixo da porta. Nenhum remetente. Dentro, uma única folha. Uma cópia de contrato bancário com o nome de Gustavo e logo abaixo a assinatura do advogado Ricardo Nogueira, o mesmo que me entregara a chave do cofre. O sangue gelou. Liguei imediatamente para o escritório, mas a linha já não existia. Número fora de serviço, dizia a gravação. Foi então que percebi que o segredo não tinha acabado de vir à superfície. Ele apenas começava a emergir. Daniel achou que confiava no advogado, mas aquele nome agora aparecia em transferências e documentos ligados a Gustavo. Todos os caminhos voltavam a se cruzar. E quanto mais eu olhava para aquela assinatura, mais tinha certeza de que o rio ainda guardava mais corpos do que aparentava. Apaguei as luzes e sentei com a caixa no colo, o som do relógio enchendo a casa vazia. Abri-a pela última vez naquela noite e guardei dentro o papel que acabara de chegar. Fechei a tampa devagar, sentindo o peso da madeira. Agora, ela não era mais apenas lembrança. Era um arquivo vivo, e eu, o único guardião dele. Enquanto o vento soprava lá fora, lembrei das palavras que escrevi no diário do meu filho. A verdade acordou o filho. E naquele momento, ao olhar para a caixa, completei mentalmente a frase. Mas ainda não terminou de falar.
As semanas seguintes foram um amontoado de dias sem nome. A imprensa local cobriu brevemente a prisão de Helena, minha ex-nora, chamando o caso de suspeita de fraude e manipulação financeira. O delegado Moura pediu que eu evitasse entrevistas, mas ainda assim o telefone tocava todos os dias, gente curiosa querendo versões, repórteres buscando emoção barata. Eu não atendia. O silêncio era minha única defesa. A cidade, pequena como um corpo que sussurra por dentro, já tinha escolhido o que acreditar. Que a bela viúva fora mal compreendida e o velho sogro, um homem rancoroso. Aprendi cedo que a verdade tem pouco a ver com justiça, mas o que me mantinha de pé era algo que nenhum deles conhecia. A voz do meu filho gravada, o som dele ainda vivo, confessando o medo e a esperança de que um dia alguém o escutasse. Eu havia escutado. E agora era a hora de devolver-lhe o nome limpo. Foi numa manhã fria de sábado que decidi refazer o funeral. Sem pompa, sem convites, sem igreja. Só eu, o caixão simbólico que mandei fazer e a caixa de madeira que salvei do rio. O cemitério estava vazio, as árvores tremiam ao vento e as folhas formavam redemoinhos sobre as lápides. A neblina se espalhava como poeira branca. Pedi ao zelador que me deixasse sozinho por 1 hora. Ele me olhou com certa pena, como quem observa um homem falando com os mortos, e se afastou sem dizer nada. Levei comigo um martelo, um cinzel e uma garrafa pequena de óleo para limpar o mármore. Parei diante da sepultura do meu filho e passei os dedos sobre o nome gravado. Daniel Castro Ribeiro e Helena Alves Ribeiro. Parecia uma afronta, uma mentira esculpida em pedra. Ajoelhei e comecei a trabalhar devagar, batendo o cinzel com precisão, cada golpe tirando um pedaço do sobrenome que não lhe pertencia. O som do ferro contra a pedra ecoava pelo campo, firme, ritmado, quase como uma respiração. Depois de um tempo, as letras de Helena se dissolveram em lascas. O espaço vazio parecia mais limpo, mais verdadeiro. Quando terminei, o suor misturado ao frio escorria pela testa e o silêncio voltou a ocupar tudo. Peguei a garrafa de óleo, limpei a superfície e deixei sobre a lápide a caixa que ela tentou afogar. Dentro dela, agora, estava o diário de Daniel, o pendrive com suas gravações e a cópia do contrato adulterado, o corpo simbólico da verdade. Fiquei ali por muito tempo, observando o vento brincar com as flores secas. Falei com ele em pensamento, como fazia quando ele era criança e fingia dormir, só para me ouvir contar histórias. Disse que o mundo continuava o mesmo, mas eu não. Que aprendi a distinguir o peso da saudade do peso da culpa. Que não havia mais vingança em mim, apenas a certeza de que ele não foi esquecido. E então, olhando para o chão, percebi algo que nunca tinha notado antes. Pequenas marcas na terra, como se alguém tivesse estado ali há pouco. O zelador não deixaria visitantes sem me avisar. Abaixei-me e vi um arranjo de flores frescas, mal arrumadas, ao lado da sepultura. No meio, um cartão simples: perdão. A caligrafia era tremida, quase infantil, mas reconheci. Era dela. Por um segundo senti o impulso de esmagar as flores com o pé, de rasgar o cartão. Mas algo me deteve. Talvez fosse o olhar de Daniel que ainda me acompanhava, talvez a lembrança do que ele foi antes de tudo se perder. Peguei o cartão, dobrei e coloquei dentro da caixa. Você teve sua chance de pedir perdão a ele. Agora quem decide é o tempo. Deixei as flores onde estavam. Mesmo o mal tem direito a apodrecer em paz. Antes de ir embora, fiz algo que não estava nos planos. Peguei o anel de noivado que encontrei no cofre e o enterrei na terra, bem ao lado do nome dele. O metal brilhou por um instante antes de desaparecer sob o barro. Agora sim, murmurei. Agora o senhor está só. Era um gesto simples, mas simbólico. O vínculo entre eles terminava ali,
naquele punhado de terra úmida. Quando voltei para o carro, o zelador me esperava no portão, o rosto meio surpreso. Apareceu uma moça aqui enquanto o senhor estava lá embaixo, disse. Não quis entrar, só pediu para entregar isso. Estendeu-me um envelope pequeno, amassado, sem remetente. Abri. Dentro havia uma folha rasgada de caderno, com letras rápidas e tortas. Sei que está mexendo em coisa grande demais. Ricardo não era quem dizia ser. Cuide-se. Nenhuma assinatura, só a letra. E dessa vez não era de Helena. Era a mesma do contrato adulterado, a letra de Gustavo. O chão pareceu balançar sob meus pés. Aquele nome voltava como um fantasma que se recusa a desaparecer. O homem ainda estava solto. E agora, aparentemente, ele sabia que eu continuava vivo e que não pretendia parar. Guardei o bilhete no bolso e olhei para o cemitério pela última vez. O vento soprava mais forte, levando o cheiro de terra molhada. O espaço onde o nome dela estivera parecia uma ferida recente, mas limpa. Subi no carro, liguei o motor e, antes de sair, olhei pelo retrovisor. Por um instante, achei ver uma silhueta parada entre os túmulos observando. Pisquei e ela sumiu. Talvez fosse apenas a neblina. Ou talvez não. Dirigi sem destino por algum tempo, até o sol começar a romper as nuvens. Parei num posto de estrada e pedi café. Enquanto esperava, tirei o bilhete do bolso e reli. Ricardo não era quem dizia ser. O advogado. O mesmo homem que me deu a chave do cofre. A peça que faltava estava ali desde o início, camuflada sob a confiança que Daniel depositou nele. Voltei para casa decidido a revisitar tudo. Os extratos, as datas, os documentos. Abri o notebook e comecei a buscar qualquer menção ao nome do advogado nos arquivos digitais que Daniel deixou. E lá estava. Um e-mail, datado de 4 dias antes da morte, com o assunto: "A transferência está feita. Confie nele." O corpo da mensagem continha apenas uma frase: "Se der errado, é com ele que ela vai acertar as contas." Fechei o computador lentamente. A brisa que vinha da janela parecia um sussurro antigo, um aviso que o tempo trouxe de volta. O funeral estava refeito, o nome dela apagado, o filho em paz. Mas a história ainda respirava, e o homem por trás das assinaturas agora tinha um rosto claro diante de mim. Enquanto a noite caía, peguei o cinzel que usei no cemitério e o coloquei sobre a mesa. Cada golpe na pedra me ensinou que há feridas que só se fecham quando se expõe o osso. E eu ainda não tinha chegado ao osso dessa história. A verdade estava quase completa. Mas o rio ainda corria, e eu sabia que cedo ou tarde ele voltaria a trazer à tona aquilo que os vivos insistem em enterrar. 2 dias depois do funeral refeito, a chuva voltou. Não uma chuva qualquer, mas daquelas que lavam o asfalto e fazem o mundo parecer mais limpo do que merece. Acordei cedo, sem sono, e fui direto para a mesa onde deixara o cinzel e os documentos. O bilhete de Gustavo ainda estava lá, dobrado, úmido nas bordas. Eu o li mais uma vez e decidi que não podia mais agir como um velho que tropeça em lembranças. Se ele ainda estava solto, então significava que o jogo não tinha terminado, apenas mudado de tabuleiro. E agora, quem movia as peças era eu. Passei a manhã tentando rastrear qualquer endereço ligado ao advogado Ricardo Nogueira. O escritório permanecia fechado desde o dia em que Helena fora presa. As linhas telefônicas desligadas. Busquei o nome em registros públicos, encontrei uma empresa aberta em seu nome, uma firma de consultoria financeira internacional. O mesmo tipo de fachada que Daniel mencionava no diário. Copiei o endereço. Uma sala comercial num prédio moderno na zona sul da cidade. O corpo me dizia para esperar, mas a mente, endurecida pela ausência, mandava ir. E fui. Cheguei ao prédio pouco antes do meio-dia. O segurança na recepção pediu meu documento e ligou para confirmar a visita. Esperei, fingindo paciência.
Quando ele desligou, parecia confuso. Dr. Ricardo não trabalha mais aqui, senhor. A sala foi desocupada há uma semana. Pedi para subir mesmo assim, e ele hesitou, mas acabou cedendo. O elevador subiu devagar, rangendo, como se também duvidasse do destino. Quando a porta abriu, o corredor estava vazio, exceto por uma placa caída no chão. Nogueira em Associados. A sala 908 estava trancada, mas o vidro da porta deixava ver o interior. Mesas vazias, papéis rasgados, fios cortados. O lugar tinha sido esvaziado às pressas. Estava prestes a ir embora quando ouvi passos atrás de mim. Um homem alto, de casaco preto, parou a poucos metros. O rosto em parte coberto por um capuz. Procurando alguém? Perguntou com um sorriso seco. Não precisei de mais do que um segundo para reconhecer o timbre da voz. Era Gustavo. O mesmo nome que percorria cada documento, cada mensagem, cada sombra. Ele deu 2 passos lentos à frente. Deve ser difícil perder um filho e ainda descobrir que ele não era tão santo quanto imaginava. Fiquei imóvel, observando o modo como ele testava minhas reações, como um predador brincando com a presa. Mas eu não vim falar do passado, Sr. Antônio. Vim avisar sobre o futuro. Respirei fundo, firme. O futuro costuma ser mais curto para quem vive do engano. Respondi. Ele riu. Um som áspero, vazio. O senhor não entende, não é? O advogado, a mulher, todos sabiam o que estavam fazendo. Daniel também. Ele achou que podia mudar as regras e veja o que aconteceu. A raiva subiu como um fogo silencioso, mas me contive. Ele morreu porque acreditou demais em gente pequena, disse. E agora vocês têm medo de que o nome dele volte para a superfície. Gustavo se aproximou mais, até que pude sentir o cheiro metálico do cigarro que ele fumava. O senhor devia deixar o rio quieto, velho. Já levou o que tinha que levar. Nesse momento, percebi que não estava ali apenas para me intimidar. Ele queria medir quanto eu sabia, o que eu ainda tinha em mãos. Tirei o celular do bolso e fingi receber uma ligação. Moura, estou aqui na sala 908, sim, o mesmo prédio. Encontrei o homem de quem falamos. Vi a expressão dele mudar. Os olhos, antes confiantes, se estreitaram. Está me ameaçando? Perguntou. Não, respondi. Estou apenas devolvendo o favor. Ele se virou rapidamente, caminhou até o elevador e entrou sem olhar para trás. As portas se fecharam e o silêncio voltou, denso, quase físico. Desci pelas escadas, sentindo o coração bater forte. Quando saí à rua, notei um carro preto estacionado na esquina, o mesmo modelo que Helena usava. Tentei anotar a placa, mas o veículo arrancou antes que eu pudesse ver direito. Tudo começava a se encaixar de um jeito estranho. O advogado, Helena, Gustavo, todos ligados por algo maior do que um crime passional. Aquilo era uma teia de dinheiro e poder, e meu filho foi a primeira peça sacrificada. Fui direto à delegacia. Moura me recebeu no corredor com o rosto tenso. O senhor devia estar em casa, Antônio. Eles estão observando você. Contei o que acontecera. Ele escutou, anotou alguns detalhes e suspirou. Gustavo é mais perigoso do que imagina. E Ricardo? Bem, descobrimos que ele fugiu do país há 4 dias. Transferiu todos os bens para contas no Panamá. Então acabou? Perguntei. Não ainda. O Ministério Público está montando o caso. Mas o senhor precisa sair da cidade por uns dias. Eles podem tentar silenciá-lo. Voltei para casa ao anoitecer. O céu rachado por relâmpagos distantes. Liguei as luzes, fechei as cortinas e me sentei com a caixa sobre o colo. Ela estava fria, molhada, como se o rio tivesse deixado nela um resto de sua alma. Abri devagar e olhei para dentro. As provas estavam lá, intactas. A caixa era agora meu cofre, meu refúgio, meu testemunho. E ainda assim o silêncio da casa parecia diferente, não vazio, mas vigiado. Por volta da meia-noite ouvi o som de passos no quintal. Levantei, peguei o velho revólver que guardava desde o tempo da polícia e esperei.
Um vulto se movia do lado de fora, perto do galpão. Apontei, respirei e acendi a lanterna. Era apenas um gato, assustado, que fugiu na mesma hora. O coração demorou para voltar ao lugar. Mas quando me virei para dentro, vi algo que me congelou. O bilhete de Gustavo, aquele que ficava dobrado na mesa, agora estava aberto. Alguém havia tocado nele. Peguei o papel e virei. No verso, havia outra frase escrita à mão, em tinta fresca. Ainda não terminou. Sentei. As mãos tremiam, mas o medo não era mais o mesmo. Era um medo controlado, domesticado por meses de luto e descoberta. Fitei o bilhete por longos minutos e, pela primeira vez desde a morte de Daniel, senti que não estava apenas reagindo, estava sendo desafiado. E se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas seria uma guerra silenciosa, meticulosa, do tipo que se vence sem levantar a voz. Peguei o telefone e liguei para Moura. Preciso de um favor, disse. Quero registrar oficialmente tudo o que tenho, mas quero que fique lacrado. Se algo acontecer comigo, quero que vá direto para o Ministério Público. Ele hesitou, depois respondeu. Entendido. Desliguei, olhei pela janela e vi a chuva engrossar, lavando o vidro, escondendo o mundo. Peguei a caixa e a coloquei de volta na prateleira. Agora, mais do que nunca, ela era minha companheira. A madeira guardava o cheiro do rio, do medo e do que restava de esperança. Fechei os olhos e imaginei o rosto do meu filho, sorrindo pela última vez, antes de desaparecer na curva da serra. Eles acham que o mataram, filho, murmurei. Mas você está mais vivo do que nunca. Do lado de fora, o trovão estourou como um aviso, e naquele som pesado, molhado, eu soube que a história ainda tinha fôlego. O rio falava outra vez, e dessa vez eu estava pronto para escutá-lo até o fim. Nos dias que se seguiram àquele bilhete reescrito, a casa deixou de ser refúgio e se transformou em posto de vigia. Cada ruído no quintal, cada sombra projetada pela janela me mantinha desperto, o dedo próximo ao gatilho do velho revólver e a caixa sempre por perto, como se ela respirasse junto comigo. O delegado Moura ligava a cada 2 dias, sempre com a mesma voz contida, repetindo que a investigação avançava, que novas provas haviam sido encontradas. Mas eu sentia o contrário. Sentia que algo se movia na escuridão, algo que a lei ainda não podia ver. E foi então que percebi, não bastava entregar a verdade. Eu precisaria mostrá-la no lugar onde tudo começou, no rio. Foi numa madrugada de quinta-feira que o plano começou a se formar, sem pressa, como as coisas que o tempo ensina a amadurecer. Peguei um caderno e comecei a anotar cada passo, cada detalhe. Eu precisava garantir que, quando o fim chegasse, ninguém pudesse apagar o que foi feito. Primeiro, copiei todas as gravações de Daniel, as fotos, os extratos, os documentos adulterados. Fiz 3 conjuntos idênticos, guardando um em casa, outro no banco e o último dentro da caixa. Depois escrevi uma carta curta, endereçada a Moura. Se algo acontecer comigo, procure o rio. Ele guarda o que a terra tentou esconder. Durante o dia, caminhei até a cidade e comprei uma pequena câmera de ação, dessas usadas por ciclistas. Instalei-a discretamente na aba do chapéu que usava para esconder o rosto envelhecido. O plano era simples: levar Gustavo até o mesmo ponto do rio onde Helena jogara a caixa. Ele acreditaria que eu estava disposto a negociar, a devolver o que restava das provas. Mas, na verdade, eu apenas devolveria o que pertencia à água, as mentiras deles. E dessa vez, haveria testemunhas que não se podiam subornar. Esperei o momento certo, e ele veio em forma de provocação. No sábado, um envelope foi deixado novamente sob a minha porta. Dentro, uma única fotografia, eu de costas no cemitério diante da lápide. No verso, as palavras: ainda insistindo no passado, o rio sente falta de você. A ameaça estava feita.
O convite também. Escrevi um bilhete curto usando o mesmo tom. Hoje à noite, no mesmo lugar, traga sua coragem. E deixei-o preso ao portão, sabendo que alguém voltaria para buscar. A noite caiu pesada, com nuvens baixas e o som distante de trovões. Coloquei o chapéu com a câmera, peguei a caixa e fui. A estrada até o rio parecia mais estreita do que lembrava, e o farol do carro cortava a neblina em faixas pálidas. Estacionei a uma certa distância e caminhei o resto a pé, sentindo o chão úmido sob as botas. O ar cheirava a ferrugem e terra molhada. O rio rugia abaixo como se também esperasse. Cheguei antes dele. Coloquei a caixa sobre uma pedra larga e fiquei observando a água escura. Ela refletia fragmentos de luzes distantes, talvez de casas, talvez de relâmpagos. O som da corrente era o mesmo que ouvi no dia do funeral, o mesmo que ouvi nas gravações do meu filho, o som de algo lutando para ser ouvido. Esperei. Por longos 20 minutos, nada. Então, ouvi o ruído de galhos sendo pisados. Gustavo apareceu entre as árvores, o capuz cobrindo parte do rosto. Achei que tivesse desistido, disse ele com aquele tom falso de desprezo. Você trouxe o que eu pedi? Apontei para a caixa. Está tudo aqui. As cópias, as gravações, o diário. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos na madeira. E por que devolver tudo agora? Perguntou. Porque eu cansei de lutar sozinho. Menti. Porque percebi que ninguém vence o rio. Ele sorriu satisfeito, acreditando na armadilha que ele mesmo achava ter montado. Se agachou diante da pedra e abriu a tampa. Dentro, encontrou apenas uma folha de papel dobrada. Abaixou-se para ler e, por um instante, viu o reflexo do relâmpago iluminar o rosto dele. Lia-se. A verdade não se afoga. Antes que pudesse reagir, um facho de luz atravessou a margem. Era Moura, surgindo com 2 policiais. Gustavo Andrade está preso, gritou. O homem recuou, assustado, mas eu já estava entre ele e a trilha de fuga. Disse que ninguém vence o rio, lembra? Murmurei. Ele tentou correr, escorregou, caiu de joelhos. Os policiais o alcançaram antes que pudesse sacar o que trazia no bolso. O som das algemas ecoou, seco, final. Moura olhou para mim e assentiu, mas havia mais. Algo que ele parecia guardar. O advogado Ricardo foi encontrado, Antônio. Disse ofegante. Ou melhor, o corpo dele. Num galpão perto do porto. Gustavo confessou parte da história logo depois que pegamos Helena. A chuva desabou de vez, grossa, torrencial. Fiquei ali, parado, enquanto eles levavam o homem algemado. O rio parecia rugir mais alto, satisfeito. Caminhei até a borda, a água subindo até as canelas, e deixei que as gotas caíssem na superfície com força. Peguei a caixa, agora completamente vazia, e a atirei de volta ao fluxo. A madeira bateu na corrente, girou, afundou parcialmente e depois sumiu na curva, como da primeira vez. Fiquei observando até o fim. Aquela caixa não carregava mais segredos, era um epitáfio em movimento. Dentro dela, eu imaginava a voz do meu filho dizendo, finalmente, obrigado. Fechei os olhos e deixei a chuva cair sobre mim. O frio não me incomodava. O silêncio também não. Pela primeira vez desde a morte dele, o mundo parecia quieto o bastante para caber no meu peito. Moura se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Acabou, Antônio. Agora o senhor pode descansar. Balancei a cabeça. Descansar é para quem esquece. Eu só vou lembrar diferente. Ele me olhou em silêncio e depois se afastou, dando ordens aos agentes. Quando voltei para o carro, tirei o chapéu e desliguei a câmera. Tudo havia sido gravado. As palavras de Gustavo, a confissão velada, o momento em que a caixa voltou à água. Entreguei o cartão de memória a Moura antes de partir. Se um dia alguém tentar mudar essa história, mostre a eles o que aconteceu aqui, disse. Ele assentiu, guardando o pequeno chip no bolso da jaqueta. No caminho de volta, o rádio do carro chiava com interferência,
e cada estalo me lembrava o som da água batendo contra as pedras. Era o mesmo som que me perseguia desde o funeral, mas agora era diferente. Não havia mais dor, nem medo, apenas um eco. O eco de um homem que teve coragem de escutar o que a maioria prefere ignorar, que a verdade, quando quer respirar, sempre encontra o caminho de volta à superfície. Quando cheguei em casa, pendurei o casaco molhado, acendi uma vela sobre a mesa e escrevi no caderno de Daniel, logo abaixo da última linha dele: "A corrente foi quebrada, filho, mas o rio continua, e nele agora estamos em paz." Fechei o caderno com cuidado, como quem encerra uma oração. Lá fora, a tempestade já se afastava. E no fundo, mesmo sem ver, eu sabia que a caixa, ou o que restava dela, seguia seu curso silencioso, levando com ela tudo o que o tempo tentou esconder. Naquela manhã, o sol nasceu como se o mundo tivesse esquecido de sofrer. O céu era de um azul puro, o tipo de cor que só aparece depois de uma tempestade longa, quando o ar decide perdoar o que passou. Abri as janelas da casa e, pela primeira vez em meses, senti que o vento entrava sem medo, sem segredos. Havia cheiro de madeira molhada e café recém-passado, e um silêncio diferente, sereno, maduro, quase humano. Passei o dia em calma, lavando as xícaras, varrendo o quintal, ouvindo o rádio baixo. Tudo parecia um ensaio para a vida simples que Daniel sempre quis para mim. E por alguns minutos, cheguei a acreditar que o pesadelo tinha acabado. Foi perto do fim da tarde que o telefone tocou. Um número desconhecido, de fora da cidade. Atendi com o coração leve, imaginando que fosse o delegado Moura trazendo boas notícias. Mas a voz do outro lado não era dele. Era a de uma mulher, firme, profissional. "Senhor Antônio Ribeiro, falo da Polícia Federal. O senhor está registrado como contato direto no processo referente ao caso Helena e Gustavo. Precisamos que venha até a sede amanhã cedo. Há novos desdobramentos." Agradeci, prometi estar lá e desliguei. Naquela noite dormi cedo e pela primeira vez em muito tempo sonhei com Daniel. Ele estava sentado na beira do rio, de calça jeans e camiseta branca com o rosto tranquilo. O vento mexia o cabelo dele e ele me dizia algo que não conseguia ouvir. Só via o movimento dos lábios, repetindo a mesma frase. Quando acordei, o sol ainda nascia e o sonho ainda pesava como se tivesse acontecido de verdade. Cheguei à sede da Polícia Federal por volta das 9. Moura me esperava no hall, acompanhado da mesma agente que havia me ligado. "Antônio", disse ele apertando minha mão com força. "Antes de começarmos, quero que saiba que o senhor foi fundamental. Sem o senhor, nada disso viria à tona." Agradeci em silêncio e ele me conduziu até uma sala com uma tela grande. A agente inseriu um pendrive e disse: "Queremos que veja isso antes de sair na imprensa." O vídeo começou tremido, gravado à noite, num lugar que reconheci de imediato: o rio. A imagem mostrava Gustavo algemado, falando enquanto 2 policiais o escoltavam. "Ela mandou acabar com ele", dizia, a voz embargada. Disse que se ele continuasse com aquele advogado, tudo viria à tona. O carro já estava preparado. Eu só segui ordens. Ricardo era o cérebro. Eu era só o braço. O policial pergunta: "E Helena?" Ele abaixa a cabeça. Helena foi o isco. Ela não amava ninguém, só o dinheiro. Ricardo a usou até o fim. E quando percebeu que o jogo ia virar, mandou matá-lo também. A gravação termina com o barulho do rio ao fundo, o mesmo som que me acompanhou desde o funeral. Um som grave, eterno, que parecia ter estado em cada momento dessa história. Moura pausou o vídeo e olhou para mim. O corpo de Ricardo foi encontrado com marcas de corda nos pulsos. Gustavo tentou fugir, mas o rio levou o carro dele na enchente de ontem. Foi encontrado hoje cedo, preso entre as pedras, ainda com o colete da prisão. Ironia ou justiça, o senhor escolhe o nome. Por um instante, não consegui dizer nada.
A imagem do rio invadiu minha mente como se estivesse dentro da sala. O mesmo lugar que levou a caixa, o mesmo que devolveu a verdade, agora fechava o ciclo. "O senhor quer ouvir mais uma coisa?" perguntou Moura. Assenti. Ele mexeu nos arquivos e colocou outro áudio identificado apenas como "Última gravação, Daniel". A voz do meu filho surgiu limpa, firme, sem medo. "Pai, se estiver ouvindo isso, é porque o que eu temia aconteceu. Mas não chore, eu deixei tudo preparado. Eles acham que o rio engole tudo, mas o Senhor sempre disse que a água devolve o que não pertence a ela. Se eu não voltar, deixe que o rio leve o que for meu, e o resto o Senhor guarde no coração. Não fui embora, pai, só mudei de margem." A sala ficou muda. A agente abaixou os olhos e Moura apenas me entregou o pendrive. "É seu. O caso está encerrado." Apertei o pequeno objeto nas mãos e senti que o peso dele era o mesmo da caixa que salvei da água. Só que agora, dentro dele, havia a voz que o mundo tentou silenciar. Saí da delegacia sem olhar para trás. O céu estava claro e o vento soprava em direção ao sul, onde o rio seguia seu curso. Dirigi até lá. Não como quem busca a resposta, mas como quem leva uma última palavra. O caminho estava diferente. As árvores pareciam mais verdes, o ar mais leve. Quando parei na margem, sentei-me no mesmo ponto de antes. O sol refletia na água como se o rio tivesse virado espelho. Peguei o pendrive e fiquei girando entre os dedos. "Você venceu, filho", murmurei. "O rio falou por você." E então, sem cerimônia, arremessei o pendrive na corrente. Ele caiu com um som leve, um pequeno salto de prata na água, antes de desaparecer. Fiquei olhando até que o último círculo se desfizesse. O vento soprou, e por um instante ouvi novamente aquele som. O mesmo que escutei no dia do funeral, o mesmo que me fez correr até a margem. Só que dessa vez não era um pedido de socorro. Era um sussurro, um obrigado. O som atravessou o rio, atravessou o tempo e pousou em mim com a suavidade de quem descansa. Quando levantei, o horizonte estava dourado. Voltei para o carro, dirigi devagar, sem pressa. A cidade reaparecia distante, pequena, e a estrada parecia nova, como se o caminho tivesse sido construído apenas para mim. Cheguei em casa, sentei na varanda e fiquei vendo o entardecer. O ar cheirava a terra úmida, e o mundo, pela primeira vez, parecia em paz comigo. Peguei o caderno de Daniel e escrevi a última linha. Ele não morreu no rio. O rio o guardou até que eu estivesse pronto para ouvi-lo. Fechei o caderno, deixei-o sobre a mesa e, antes de apagar a luz, olhei pela janela. O céu estava limpo e a lua refletia na vidraça o mesmo brilho da água. Sorri. E pela primeira vez desde tudo, o som do rio não me trouxe lembranças. Trouxe silêncio. Um silêncio bom, daqueles que não machucam mais. Um silêncio que, se a gente escuta direito, parece a voz de quem amou, dizendo que está tudo certo agora. E assim, com o coração finalmente quieto, deixei a noite entrar. O som do rio voltou uma última vez, manso, redondo, embalando o sono que eu devia a mim mesmo. E então compreendi o que meu filho quis dizer em sua gravação, que a morte não é fim, é travessia, e que algumas verdades só encontram repouso quando voltam para a água.